Salve, muito bem-vindos. Olha, se você quiser atrair a atenção de um grupo para discutir a língua e propuser temas assim como gramática, regras de regência, sintaxe, ortografia, olha, acho que não vai pegar bem. As pessoas começam a sair de fininho, acho meio complicado. Agora, experimente conversar sobre etimologia. Olha, vai sair um papo longo, super interessado, engraçado e acalorado. Esse aí é um dos motivos pelos quais o livro A Origem Curiosa das Palavras, de Márcio Bueno, tem grandes chances de se tornar um best-seller, um livro citado, porque as pessoas têm esse grande interesse em saber de onde vêm as línguas, e de onde vêm as palavras e quais são as versões para aquelas palavras, mesmo porque muita gente, quando não sabe, inventa. Bom, Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui e pelo feliz tema de seu livro, A Origem Curiosa das Palavras. Pedro, eu que agradeço. Aliás, quando você acrescenta curiosa no título, A Origem Curiosa das Palavras, já é para dizer que você não está querendo fazer um livro de etimologia clássico, você está querendo chamar a atenção para os aspectos mais saborosos da etimologia. É isso? Exatamente. Quer dizer, eu poderia, apesar de ser uma coisa que eu voltado para a curiosidade da origem das palavras, né, eu procurei ser muito fiel e respeitar, né, os estudos dos filólogos, dos etimólogos, né, e quando há divergências entre eles, eu boto duas versões ou as três versões, né. Então, só dou assim como verdadeiro quando há consenso entre eles, né? O que é raro, ou não? Não, às vezes não. Né? Algumas palavras algumas não há consenso, outras há consenso e tal, né? E às vezes houve casos, por exemplo, de ninguém ter estudado, né? Ninguém ter chegado à conclusão sobre determinadas palavras. Então, eu coloco assim, uma versão que existe, muito difundida, né? E entre as versões eu pego a mais plausível, né? Ou então eu mesmo formulo a hipótese, né? No caso, por exemplo, de Barbada. Barbada eu vasculhei tudo, né? Todos os etimólogos... Barbada no sentido de é uma barbada, né? De turf, esse jogo, né? Exatamente. Favorito. Exatamente, nasceu no turf, né? Quer dizer, esse cavalo... qual é a barbada do páreo? É tal cavalo, né? De onde veio isso, né? Aí conversei com especialistas em turf, estudei etimólogos, vários, né? Ninguém sabe nada, ninguém tem a menor ideia, né? E eu descobri o seguinte, que barbada é o beiço inferior do cavalo. Então eu formulei uma hipótese, né, que pode ser desmentida futuramente ou pode ser confirmada. Que é o seguinte, começou a ser usado por metonímia, né? Quer dizer, tomou-se assim a parte pelo todo. Assim, né? como se em vez de falar eu tenho tantos bois, eu falo tantas cabeças de gado. Exatamente, tantas cabeças. Então, né? em vez de falar qual é o cavalo, qual é a barbada. Exatamente. Né, eu formulo essa hipótese, né? Mas eu deixo bem claro que é uma hipótese, não digo que é isso. Mas há método, há lógica nessa tua hipótese que é essa, exatamente. Né? Boi... Exatamente, porque já existem alguns casos semelhantes, etc. Então pode ser que tenha começado assim, ao invés de se perguntar qual é o cavalo que vai ganhar, qual é a barbada, né? Aí ficou barbada. E o termo barbada como beiço de cavalo deixou de ser usado, está em desuso ou ainda se usa? Olha, eu perguntei aqui no Rio, pelo menos, os especialistas em turf não sabiam, né? Pode ser que em outras regiões se use ainda, né? Sei. Porque tem certos termos que às vezes caem em desuso e continuam sendo usados em determinadas regiões. Ou né? até mudam de significado, como nesse caso. Você veja, por exemplo, o biruta, né? O biruta, nenhum etimólogo sabe a origem, né? E eu tenho certeza, estou convencido de que eu descobri a origem. Mas eu não bato o martelo porque eu não sou filólogo, né? Biruta então, aí como aquele saco de lônica que indica a posição dos ventos. Exatamente. E porque ele muda de um lado para o outro ao sabor da mudança dos ventos, então daí é que surgiu a pessoa amalucada, né, ser biruta, né? Então começou com o saco cônico. Quer dizer, e o saco cônico começou como, né? Pois é. Exatamente. Eu descobri o seguinte, que no Rio Grande do Sul, primeiro eu descobri, através do Câmara Cascudo, que o termo já era usado primeiramente no interior do Rio Grande do Sul, para depois se tornar nacional. Isso quem diz é um aviador experiente que fez um depoimento ao Câmara Cascudo, né? Ele disse, inclusive, o seguinte, começou lá, usado por pilotos militares, e era usado até numa expressão para indicar impotência, que era mais mole que biruta em dia sem vento. Né? Aí depois se popularizou nacionalmente. E eu, consultando dicionários assim, de termos gaúchos,
descobri que em 35 já tinha no dicionário de termos gaúchos, né, o termo biruta, como sendo saco cônico de aeroporto, né? E depois só descobri, no final da década de 60, começa a aparecer em dicionários chamados nacionais, né? Entendeu? Ou seja, nasceu realmente no interior do Rio Grande do Sul. Aí descobri que no interior do Rio Grande do Sul se chama de biruta uma raspa de madeira, aquela, quando você passa a plana na madeira, sai uma fita enrolada e que é chamada de biruta. Eu falei, como é que sai essa fita enrolada, né? Aí eu fui numa marcenaria aqui no Rio, né? Aí quando eu entrei na marcenaria, eu acho que o dono não recebia um cliente há um ano, né? Quando eu entrei, ele veio me receber todo contente, né? Aí eu disse para ele, estou fazendo uma pesquisa. Ele já fechou a cara, né? Aí eu falei assim, aí quando eu olho no chão, né, um cara passando a plana ali, cheio de coisas cônicas, né? Tem até aí no livro, né? A fotografia. Coisas cônicas, igualzinho uma biruta de aeroporto. Aí eu perguntei, como é que se chama? O senhor chama isso aqui? Ora, chama pelo nome, lixo, lixo. Aí eu falei assim, posso levar? Pode, se quiser fazer uma faxina na marcenaria, pode começar agora, entendeu? E eu levei, fotografei e vi que realmente como partiu do Rio Grande do Sul, e lá se chama essa raspa, e a forma é absolutamente igual, então o gaúcho começou a chamar o saco cônico, dando o nome, o mesmo nome que eles chamavam a raspa de madeira. Quer dizer, mais do que vasculhar bibliotecas, livros e origens, você realmente foi à luta, pesquisa de campo também. Porque eu sou jornalista, então você tem essa mania, eu gosto de sentir as coisas, ver, né? E sentir o cheiro. O repórter e tal, né? não você larga, sabe disso, você sabe disso, né? A gente quem é repórter não larga exatamente, isso. Entendeu? E muitas vezes alguns estudiosos, eles não saem do gabinete, né? De repente a coisa basta sair um pouquinho e lá você descobre a coisa, né? Aliás, a propósito, você falou da brochice, da brochura, né? Então, mas na hora que aqui tem também o verbete brocha, que fala de um pincel grande, pelos ordinários. Exatamente. O termo brocha, e como os pelos desse pincel são moles, pendendo para baixo, daí significou impotência. Isso. Mas aí no final tem uma curiosidade boa, né? Outra curiosidade, pênis vem do latim penis, termo que apresenta como uma das acepções exatamente pincel. Exatamente. Olha só que divertido. Pão duro. Avarento, sovina, unha de fome. Vários autores dão a versão de Antenor Nascentes, segundo a qual a origem do termo é o apelido de um homem avarento que se alimentava com o pão duro que recebia de uma padaria. O estabelecimento ficava no pavimento térreo da casa em que morava, na Praça Tiradentes, centro do Rio de Janeiro. A impressão de que vários leitores têm é de que a etimologia, como ciência, deve muito à arte do chute. Muita gente desconfia pra caramba, mesmo porque é muito gostoso chutar, inventar a origem de palavras. Quero saber de você, essa desconfiança procede? Eu acho que procede porque há muita etimologia inventada, né? E a etimologia até o século XVIII, ela não tinha instrumentos científicos, né? Então, no início do século XIX, que filólogos alemães descobriram assim, as leis da evolução fonética, né? Então descobriram assim que determinadas palavras latinas, elas evoluíram de uma determinada maneira para o francês, de uma determinada maneira para o italiano, de uma determinada maneira para o português. Então se descobriu essas leis, e também a semântica comparada, né? Como é que uma palavra passa a ter outro sentido, etc e tal. Quer dizer, método para a etimologia. Um método, exatamente. Você pega, por exemplo, palavras como do latim, por exemplo, que começam com PL, geralmente se transformam no português em CH, né? E em LL no espanhol. Isso é muito comum, por exemplo, plaga se transforma em chaga em português e em lhaga no espanhol, né? Plorare, né, que é chorar. Plorare se transforma em chorar no português e em lhorar no espanhol. Então, a partir daí, sim, começou a etimologia se transformou numa ciência mesmo, né? Mas antes não, era tudo chute. Então, o cara dizia o seguinte, que cadáver vinha de uma expressão, caro data vermibus, as iniciais, né? Caro data vermis, cadáver, né? Que é carne dada aos vermes. Era uma brincadeira, né? Uma coisa assim que era tido como verdadeiro, né? E a partir do século XIX, não, se transforma realmente numa ciência. Mas apesar de todos esses artifícios, essas ferramentas de estudo, ainda há espaço para chute. Exatamente, há divergências e tal, né? Eu vou para um termo que esse eu já ouvi teses escalafobéticas divertidíssimas, que é gringo, né? Gringo, exatamente. Gringo é maravilhoso. Bom, você começa dizendo que algumas versões já descartadas pelos etimólogos,
dizia uma delas ser Greens, go, mandando os americanos, de volta. Os mexicanos mandando os americanos embora e os americanos tinham as fardas verdes. Outros diziam que eram os green coats, porque eram os casacos verdes e tal. Um amigo meu inventou uma etimologia para gringo, que é o Pablo Peçanha, um poeta muito criativo. Ele dizia, não, isso foi ensinando o sinal de tráfego. Eles falavam assim, red, stop, green, go. Então, quer dizer, se não é verdade, é bem trovata, né? Vermelho pare, verde, siga. Mas a tua conclusão aqui é que é grego, vem de grego. E etimólogos, por exemplo, um dos que eu mais respeito chama-se Juan Corominas, é um espanhol, né? É um catalão, na verdade, né? Esse é fera, né? Inclusive etimólogos brasileiros que tinham escrito livros sobre etimologia, depois que saiu um trabalho dele, reviram muitas coisas, né? E ele disse que nasceu na Espanha, né? E era aplicado principalmente aos irlandeses, né? Em Madrid, os irlandeses eram chamados era grego, né? Que vem da expressão hablar em grego, né? Falar grego. Né? Que nem a gente usa até hoje, pô. Isso é grego para mim, isso que você está falando. Em várias línguas, começa a falar de... Em várias línguas usa assim. Em inglês também, né? It's Greek to me. Exatamente, né? Então, começou a chamar, né, os irlandeses de gringos, né? De griegos virou gringo, né? Que é o estrangeiro. Acabou por ter uma língua diferente, né? Uma língua que não dominavam. Então, grego, depois virou gringo, né? E outros etimólogos também vão por essa versão, né? Respeitados. Então eu coloquei essa como sendo realmente a origem. Xará. O termo é usado no sentido de homônimo e também de amigo, companheiro. Trata-se de mais uma contribuição dos indígenas à língua portuguesa. A origem é o tupi xererá, que significa meu nome. Uma das grandes, não sei se foi sua descoberta, acredito que sim, porque eu nunca tinha visto nada a esse respeito. E, se não me engano, é o maior verbete do livro, baderna. Baderna, que coisa fantástica, né? Sensacional essa história. A apaixonado. etimologia de baderna. Vocês não têm ideia de onde vem. Baderna, baderneiro, baderna, bagunça, vocês sabem o que é. Agora, quer saber de onde vem? Márcio? Essa mulher era fantástica, né? Essa mulher? Baderna? Era uma mulher. Já é uma Marieta Baderna. Ela hoje teria, eu me casaria com ela, teria hoje 175 anos, eu me casaria com ela. 165 anos? 175 anos. Ela nasceu em 1828, uma italiana, né? Maravilhosa. Bailarina? Eu passei umas férias, né? Eu trabalhava em televisão e tal, e passei umas férias mergulhado na Biblioteca Nacional, tentando descobrir, né, nos jornais de 1850, mais ou menos, que havia informações muito sucintas de que ela teria se apresentado no Rio em 1851. Então passei lendo jornais assim, sabe, Correio Mercantil, Jornal do Comércio, descobri assim, alguns anúncios de espetáculos em que ela chegou ao Brasil em agosto de 1849. 1849, exatamente. Segundo a sua pesquisa. Exatamente. E aí, depois que eu terminei, passei um mês lá trabalhando, não consegui muita coisa. Aí uma amiga minha italiana me liga e fala, saiu um livro aqui de um jornalista chamado Silvério Corvisieri, uma biografia sobre Marieta Baderna. Falei, manda o livro, né? Estava tudo ali. Esse livro é o seguinte, tá faltando um cineasta, uma coprodução brasileiro-italiana, entendeu? Para fazer um filme sobre a vida dessa mulher. É uma história... que ela jovem ainda, na Itália, ela fazia um sucesso tremendo na Itália, na Inglaterra, né? E assim, ainda adolescente, né? E se envolve com política? Com política, porque na Itália havia aquele movimento pela unificação e movimentos patrióticos, né? Contra a dominação da Áustria. A Áustria dominava o norte da Itália, né? E ela contribuía financeiramente, jovenzinha ainda, contribuía financeiramente com os conspiradores, né? E o pai dela era um deles, né? Era médico. Quando perderam aquela batalha... Aí houve um movimento e tal, foi derrotado, e ela, para não ser muito perseguida e tal, ela e o pai se autoexilam no Brasil. Com a derrota do movimento revolucionário que varreu a Europa em 1848, a chamada Primavera dos Povos, e para fugir das represálias, ela e o pai, médico e músico, que tinham participado, se autoexilam no Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro em agosto de 1849. Ela vem e começa a se apresentar no Imperial Teatro de São Pedro de Alcântara. Aí vejam, desculpe te interromper, vejam a crítica
No dia seguinte, a primeira apresentação de Marieta Baderna no Brasil. O crítico do Correio Mercantil diz o seguinte: Marieta é uma fada, um portento, uma deusa, um anjo. E ainda estou dizendo pouco. Paremos por aqui, para você ter uma ideia do impacto que foi a primeira apresentação de Marieta Baderna. Primeira apresentação, exatamente. E aí quer dizer, esse mesmo crítico, né, algum tempo depois, eu até publiquei ali um facsímile, né, do que ele sugere, né? Ele diz o seguinte: olha, para falar da Marieta Baderna, não bastam as palavras que a gente conhece, é preciso criar novas palavras, né? Aí, se você quiser ler aí... Baderna, dança elegante. Ele sugere, né? Que Baderna seja... sentimos a necessidade de criar um vocabulário, já que não nos basta a língua para falar dela, né, quando dela se trata. E aí ele propõe baderna, deusa elegante, badernar, dançar elegantemente, badernador, apaixonado da dança baderna por ofício, baderneiros, amantes, useiros e viseiros. Quer dizer, nada como baderneiro na acepção que se consagrou. Exatamente. Aí vamos chegar então, como é que se chegou à acepção de baderneiro. Exatamente. Chegou assim, e arruaceiro. Chegou porque a juventude, quando ela terminava os espetáculos, saía pelas ruas num cortejo de tílbures. Enlouquecida, né? Num cortejo de tílbures, assim, carruagens, né? E fazendo uma algazarra na cidade. Mas não foi só isso também, né? Porque quando eles descobriram que ela, além de ter um talento fenomenal, ela era uma transgressora, né? Ela vivia maritalmente com um cara sem ser casado, né? Isso aí, você imagina, na minha juventude isso aí era um horror, né? Isso até é bem pouco tempo. Hoje, Imagina em 1849, 1850, Nossa, né? Leila Diniz perde, como você diz, aliás, ela era a Leila Diniz. Diniz com 120 anos de antecedência, né? E ela é o seguinte, ela enfrentava os empresários do teatro, que ela tinha um nome muito grande, né? Muito positivo e tal. Então ela enfrentava defendendo os colegas menos consagrados, né? Entendeu? Porque eles eram muito inescrupulosos e tal. Depois ela ainda começou a alternar a dança clássica com a dança da umbigada, lá no Largo da Carioca, no centro do Rio. Precursor do samba. Exatamente, precursor do samba. Dançar ali com os escravos, entendeu? Então ela era uma mulher, e a juventude enlouquecia. E aí os empresários de teatro começaram a persegui-la, né? Não renovavam o contrato dela, ou quando renovavam, deixavam a parte da dança para o final do espetáculo. E a juventude radicalizava, né? Começava a vaiar os espetáculos, acabava com o espetáculo no meio, fazendo a chamada pateada, que é bater os pés no chão, né? Então, interrompia os espetáculos no meio. Daí, sim, que veio o sentido de arruaça de jovens, etc e tal, ser baderna, entendeu? Sensacional. Realmente você tem razão. Dá um livro... Dá um filme. Dá um filme, quero dizer. Dá um filme, dá um livro. É uma história magnífica. Tiririca, erva daninha que dá muita dor de cabeça aos agricultores por se reproduzir e se alastrar com muita rapidez, invadindo áreas cultivadas e sendo difícil de erradicar. Vem do tupi tiririca, que significa ir de rastro, rastejar. O termo é usado também com as acepções de irritado, furioso, possivelmente sugerindo que o estado de espírito é o de causar os estragos que a planta costuma provocar. Outra coisa bacana do livro é desmistificar etimologias fáceis. Isso. Por exemplo, coitado. Todo mundo fala, coitado. Coitado é o passivo no coito, o ato do passivo no coito. Foi coitado. E aí, que foi coitado, para a gente não falar a palavra que começa com F, né? Mas... Sodomizado. Você diz que, sodomizado. Isso que não tem nada a ver. Não tem. Porque o verbo coitar, ele tem dois sentidos. Um deles é tornar um terreno interditado, né? Isso é coitar. E tem também o sentido de desgraçar, infelicitar, né? Existe o coito no sentido de cópula, né? Mas não existe o verbo coitar no sentido de copular. Existe o verbo coitar só no sentido de interditar no terreno ou de desgraçar e infelicitar. E o coitado, como a gente usa, vem exatamente desse segundo verbo. O coitado só poderia ser desgraçado, infeliz. Né? Bom, para terminar, Márcia, agradecendo aqui a tua presença, abracadabra. Abracadabra, aquela que desde criança a gente quer saber que diabo é abracadabra. Abracadabra, é Veio interessante. da onde esse negócio? É um nome estranho, eu pesquisei mais por ser curiosa a fonética, né? Não é? Aí fui descobrir o seguinte, que abracadabra era um amuleto que se usava muito durante a Idade Média e que era... Já com esse nome de abracadabra? Abracadabra,
Já tinha esse nome, o amuleto? Abracadabra, exatamente. Se usava no pendurado do pescoço. E era uma espécie de um triângulo, onde a abracadabra era escrita 11 vezes. Está aqui a reprodução. Então vem abracadabra, a segunda vez com uma letra menos e vai diminuindo com uma letra até um ficar só no ar. triângulo, Exatamente. uma pirâmide invertida. E se acreditava o seguinte, que esse amuleto tinha o dom de atrair as forças do mal, né? E que caíam num turbilhão e desapareciam no abismo para sempre. Uma espécie assim de para-raio das doenças, né? Então atraía e sumia, né? Entendeu? Isso aí começa com uma seita, mais ou menos do século I depois de Cristo, né? Da nossa era. Segundo você, o primeiro registro conhecido da palavra é de um poema latino do século II depois de Cristo. Isso, exatamente. Aparece o seguinte, o nome Abraxas é o nome de um deus de uma seita ecumênica que visa conciliar todas as religiões. Esse Abraxas, em latim, se tornou Abracas, né? E depois a ele, segundo etimólogos norte-americanos, teria se juntado a palavra do hebraico antigo, davar, que significa palavra. Então, o sentido seria o seguinte, palavra de Abracas ou palavra de Deus, né? Esse é o sentido. Abracadabra, né? então seria palavra de Deus. Exatamente. Né? Tá? Maravilha. Então, e banana nanica? Hã? Banana nanica. Vai, diga. Banana nanica é assim, você chega em qualquer feira ou supermercado, a banana nanica ou anã é a maior. A banana nanica é a mesma que banana ouro? É a mesma não. É banana d'água. Ah. Aqui no Rio se fala mais banana d'água, né? Mas em outros lugares é banana nanica, outros banana anã, né? Aí você chega lá é a maior. As outras são todas pequenas, a maçã e tal, são, né? A banana ouro é pequenininha? É, pequenininha. E a maior é a nanica, é a anã. Por quê? Né? Por quê? Aí comecei a estudar e tal, descobri assim, o que é pequeno é o pé da banana, é a bananeira, entendeu? Tem bananeiras de banana roxa, banana lacatã, que chegam a 6 metros de altura. E a banana nanica tem só 2 metros. Mas os seus frutos... Seus frutos. Aí eu cheguei à conclusão, o que é a banana nanica, né? Para passar assim para o telespectador uma comparação, né? Falei assim, é o Antônio Pitanga das plantas, entendeu? Não precisa explicar mais nada. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Vocês, ao conhecerem um pouco mais o autor, já podem ter certeza que o livro é repleto de humor, além de informações preciosas e cuidadosamente coletadas. Esse assunto que todo mundo gosta, a etimologia, qual é a origem das palavras. A gente agradece a Márcio Bueno a presença dele no Espaço Aberto e ao lançamento de A Origem Curiosa das Palavras, pela Zé Olímpia Editora. Um abraço, até o próximo Espaço Aberto.